eles querem fazer esse mate aqui na posição. Para fazer esse mate, tem alguns requisitos. Eles vão falar, mas que requisito? O que precisa para fazer um mate desse? Primeira coisa. Você precisa, exatamente o que o Gutenberg falou, precisa de peças em D7 e D8, impedindo a fuga do rei. Segundo, qual que é primeiro aqui, né? Segundo requisito, você precisa de um bispo chegando em A6. Terceiro requisito, você precisa de um bispo entre B8 e H2, que é a diagonal principal, que é B8 até H2. Então, se você tiver esses requisitos aí, um bispo chegando em A6, um outro bispo chegando em B8 H2, e também, né, muitas vezes, você ter as peças bloqueando, isso aqui é importante. Se você tiver esses elementos aí que a gente está listando, dá para você considerar um bowling mate. E muitas vezes também você vai precisar de alguns elementos de desvio, tá? Mas aqui é a posição final do mate. Em teoria você precisa disso. Se você enxergar essas coisas acontecendo na posição, esses elementos, você consegue criar um tema de bowling mate. Então a gente vai olhar algumas posições, entender se a gente tem esses requisitos, né? Esses temas na posição para poder aplicar. Então, vamos pegar aqui uma partida de exemplo. Nesse momento aqui da posição, bem interessante, acontece o seguinte. O jogador de pretas, não conhecendo muito bem a posição, ele não reparou que as brancas têm um bispo chegando em A6, um bispo na diagonal de H2 a B8, e também a torre bloqueia aqui as casas do rei. Essa torre nossa aqui. Você tem aí os 3 elementos básicos para um bowling mate. E ele jogou aqui o lance roque longo. Então, desafio vocês aí. Bem tranquilo esse, não dá um minutinho para vocês resolverem. Tá bem de boa esse. Jogam as brancas e dão mate aí na posição. De que maneira que vocês fariam isso? Lembrando que a resposta, galera, eu sempre peço vocês mandarem quando faltarem uns 15 segundos por aí. É o tempo do delay para eu poder comentar e não ficar com a live parada aqui esperando. Então, faltando uns 15 segundos, pode mandar no chat aí o lance. Certo. Então, o que acontece nessa posição? Exatamente. Aqui, eu quero fazer bispo A6. O que me impede é o peão de B. Então, aqui eu faço dama por C6. B por C6. E jogo aqui o bispo A6, dando mate. Certo? Bem tranquilo, esse aí é um mate em 2, muito conhecido. Mas o que acontece? Se você for calcular isso aqui por lances, digamos, candidatos, você calcular todos os cheques e tudo mais, é um pouco mais complicado pelo seguinte. Eu teria que todo momento ficar calculando dama por C6, né? Que é um cheque. Mas se você conhecer os elementos do sacrifício, os elementos do mate, é mais tranquilo. Nesse caso, ele não tinha um bispo aqui. Mas sua torre faz o papel aqui da posição. Então, isso é bem interessante. Essa aqui é uma partida só de amostra mesmo. Vamos ver uma outra partida que também é de amostra aqui na posição. E depois a gente vai ver a partida do grau, que é uma partida que eu vou trabalhar mais a fundo com vocês. E4, D5, E captura, dama captura, uma
Defesa escandinava, não recomendo jogar. Já joguei isso aí por muito tempo e não fez muito bem pro meu xadrez não, tá? Cavalo C3, Dama A5, D4, C6. E qual que é a ideia da escandinava, né? Você joga muitas vezes bispo aqui em D2, não foi o caso da partida, jogou bispo F4. E a dama vai esconder aqui em C7. Ou alguns casos igual esse jogador atuou, ele jogou bispo F4 e a dama não tem a volta aqui por C7. É uma posição assim bem dura de jogar. Geralmente as pretas que jogam esse tipo de abertura de defesa para fugir de teorias, tá? É o que eu fazia numa boa época e eu perdi vários anos de desenvolvimento de xadrez porque podia jogar uma coisa mais séria. Então, por isso que eu não recomendo e não quero que vocês percam os anos que eu perdi fazendo essas escolhas erradas, hein? Na abertura, tá? Por preguiça de estudar teoria. H3, bispo captura, dama captura e bispo B4. Aqui jogou bispo E2, bispo D7, cavalo D7, desculpa, A3. E aqui um momento muito, muito interessante. O jogador de brancas aqui, ele tem os elementos aqui do Molden Mate. Falta apenas o adversário focar longo, que foi o que aconteceu. Então, o que acontece nessa posição? Realmente é dois temas, o sacrifício e o desvio. Você tem um bispo chegando em A6. Você tem um bispo chegando na diagonal B8, H2. Você tem a dama para fazer o sacrifício. E ele tem as duas peças aqui encurralando o rei, né? Atrapalhando a posição do rei. Mas aí o que falta na posição? Falta você dar um jeito nessa dama aqui, né? Então quero desafiar vocês aí nessa posição, né? Encontrar qual foi a ideia que o jogador de brancas teve para desviar essa dama. Então, deixar vocês pensarem um pouquinho nessa posição. E foi uma ideia muito interessante, bem inusitada, por sinal. Mas que funcionou muito, muito bem. Então, essa que é a questão que eu quero passar para vocês. Quando você tem uma imagem de mate muito forte na posição, muito evidente, você consegue fazer combinações bem legais no xadrez. Você esquece um pouco do material e começa a focar no que realmente vai fazer diferença na sua partida, que é a questão tática e a questão do arremate, tá? E lembrando, a galera tá chegando agora, aí, 52 likes, 60 pessoas. Tá faltando aí alguns likes pra bater o número, então. Ainda chegando, deixa aí o like pra gente aí na posição. Analisa a linha completa, hein, galera. E vamos esperar. Analisa completinho essa sequência aí. Você tem que entregar um material considerável para acontecer o mate. Bora lá. Então, o que vocês viram aí na posição? Quem quiser mandar a resposta, pode mandar. Vai ser bem interessante esse tema aí. Vamos lá. O Knox mandou a linha completinha aí. A Nábila também. Deixa eu ver. O seu cavalo tá cravado aqui. Não pode dar pra jogar cavalo A4, não. Aqui. Sacrifica as duas torres. Ela tá mandando a resposta. Aqui você vai fazer A por B4. Por que A por B4? Você desvia a dama. Então vai tomar a torre. Rei D2. E agora a dama não consegue mais se manter nessa coluna para defender A6. E aí o jogador de pretas, né, o forte jogador NN, né? Pra quem não conhece o NN, é o jogador não identificado, jogador anônimo, né? Eu fico brincando muito com os alunos, né? Que o NN só aparece pra perder nas partidas, né? Tomou aqui
em H1. E agora jogam as brancas e dão mate, a posição que você já conhece. Você tem um bispo nessa diagonal, um outro bispo nessa diagonal chegando em A6, o rei dele sem casas, então você está permitido aí para fazer dama por C6. Aí vem B por C6 e bispo A6, mate. Bem bacana aí a finalização da partida. Então essas duas primeiras posições foram partidas assim um pouco mais ilustrativas, mais simples. E agora a gente vai ver uma partida completa com a criação do tema, né? Então aqui foi só para quem não conhecia o Boldemate se familiarizar com ele. E nessa outra partida que eu vou